Seja muito bem-vindo ao episódio de estreia do Protivity Cast, temporada de Compliance. Hoje falaremos sobre Compliance Público. Eu sou Bruno Galvão Ferola, diretor de Forensics Integrity aqui na Protivity Brasil, responsável pelas áreas de Compliance e SG da nossa consultoria. Hoje comigo, meu companheiro de trabalho de muitas lutas diárias, Yuri Camilo, gerente da Protivity e ex-policial civil. E do meu outro lado, meu grande amigo Zé Maurício, DPO e assessor da Prodan São Paulo, mestrando em Administração e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, instituição que eu também me tornei mestre alguns anos atrás. Sei muito bem o que você está passando, viu, meu amigo? Mas tudo vai dar certo na dissertação, principalmente na defesa. E eu gostaria de abrir o nosso bate-papo pedindo para que vocês se apresentem um pouquinho, contem a história de vocês, um pouco da experiência que vocês têm, em especial com o tema de hoje. Zé, fica super à vontade para começar. Obrigado pela sua presença, amigo. Primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer aqui aos meus colegas de mesa. Eu sou José Maurício Neras Barreto Neto, como bem falou meu amigo querido Bruno, sou mestrando da FGV, sou formado na minha querida faculdade de Direito da UF, sou niteroense raiz, tenho pós-graduação em Direito Penal Econômico pelo BMEC Rio de Janeiro. E eu tenho aí uma experiência na Controladoria Geral do município de São Paulo. Hoje eu estou na Prodan como assessor de diretoria e também estou sendo encarregado de dados e de proteção de dados lá na nossa grande empresa de tecnologia da Prefeitura Municipal de São Paulo. Yuri, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença em mais um Protivity Cast. Mais um segundo já. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês, tá? Nosso convidado aqui, tô doido para trocar uma ideia com ele, sugar a experiência dele aqui do setor público. Bom, Yuri Camilo, gerente da Protivity. Eu tenho uma trajetória bem singular, né? Porque metade da minha carreira foi setor público e a outra metade agora no setor corporativo, e aí a gente está indo para 20 anos de carreira já. Bom, sou certificado em Compliance, tenho algumas certificações ISO também, ISO de Compliance, ISO de Gestão de Risco, pós-graduado em Direito Tributário, apesar de não ter exercido essa grandiosa função da advocacia no contencioso, fui para o lado da consultoria mesmo, né? Até pela paixão que eu tenho sobre Compliance, investigações corporativas. Estamos aqui para bater papo, vamos lá. Boa, muito bom. Hoje é uma mesa de notáveis aqui, fico muito contente com a presença de vocês. Em especial para tratar de um tema que ele chega a ser complexo, né? Principalmente quando a gente fala de cenário brasileiro. Eu lembro quando eu comecei minha trajetória em compliance, não tinha nem esse nome, Integridade Compliance. Meu primeiro emprego, né? Eu passei no concurso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil geralmente é uma instituição bastante regulada por conta da sua atividade financeira, uma sociedade de economia mista. E eu lembro, na minha primeira semana, já tive meu treinamento sobre código de conduta e ética, né? Então, ele foi meu primeiro contato e depois a carreira inteira foi basicamente nesse tema. Mas, quando começaram a surgir os cursos, os principais de curta duração no Brasil, em especial para certificações de compliance, ou pelo menos aquele curso inicial para que a gente entenda a matéria, sempre o diálogo e o relacionamento com a administração pública era um ponto muito debatido. A forma de se comportar, o jeito de conversar com a administração pública sempre foi muito pontuado. E aí, obviamente, por conta da Lei 12.846 e também com seus decretos regulamentadores, 8420, depois o 11.129, demonstra que, em especial, é necessário tomar um cuidado, principalmente com as suposições, com os oferecimentos, eventualmente com algumas brincadeiras, quando existe o diálogo com a administração pública, em especial em situações comerciais. E aí, minha primeira pergunta vai para você, Zé. Você que hoje atua desse outro lado do balcão, né? A gente que como consultoria acaba ajudando aos clientes e também trabalhando muito a parte comportamental deles nesse relacionamento. Existe a mesma preocupação também da administração pública no trato com a iniciativa privada? Bom, pela sua experiência, claro. Tanto a experiência quanto acho que na linha acadêmica a qual eu sigo, a preocupação do mundo privado com o poder público ele é evidente. Ele é evidente porque teve essas imposições legislativas às quais você referenciou, bem como também há um processo político a respeito disso que a gente conhece muito bem por conta da Lava Jato. Hoje é um processo, na verdade, de amadurecimento institucional. Então, se a gente olhar para trás, a Controladoria Geral da União, que um dia foi a Corregedoria lá nos anos 90, por conta do FHC, e depois, posteriormente, no Lula e na Dilma, desenvolvendo um ministério, a gente pode dizer que houve também
política pública relacionada à anticorrupção. E isso envolveu o mundo privado. Então, hoje, nós enxergamos inúmeras controladorias do Estado, estaduais, municipais, que já enxergam imposições e já regulamentam imposições da lei anticorrupção, por exemplo. Então, eu acredito que o mundo privado ele acaba se enlaçando, até porque já há outras iniciativas no mundo público para o mundo privado. Vamos dar um exemplo, que acredito eu que vocês aqui, de alguma maneira, se envolvem, o Proética. Então, o Proética é claramente um desafio e um produto do poder público frente ao mundo privado, em que as empresas, até por uma questão reputacional, acabam querendo garantir esse selo. Nós temos o Pacto Brasil, nós temos também o Pacto Global. E essa é toda a tendência que nós enxergamos a respeito da anticorrupção no mundo privado. E também há algo que se aventura, que é a nova lei de licitações, principalmente em razão ali da imposição do grande vulto em razão de desempate, de reabilitação, de necessidade do programa de integridade para as licitações de grande vulto que correspondem hoje atualizados a 250 milhões. O poder público ele já impõe algumas regras para o privado. E vale dizer, para finalizar, essa imposição da nova lei de licitações, ela se envereda também na instância estadual e municipal e com valores diferentes. Então, a gente enxerga já que o mundo privado ele tem a necessidade, ele já tem um processo de mudança e de cultura, de uma melhor relação com o poder público. Acredito que há uma tendência de cada vez mais crescimento, mas a gente pode desenvolver melhor esse bate-papo a partir de outros pontos. Eu acredito que esse desenvolvimento, em especial da relação entre ambas as partes, parte muito de um diálogo, né? De uma comunicação efetiva, aberta. Existem setores, e inclusive nas universidades, grupos de estudo que a gente consegue debater isso de uma maneira menos conflituosa, por assim dizer, um pouco mais de liberdade, até mesmo em termos de opiniões, né? E Yuri, me fala um pouco, principalmente da sua experiência com clientes, né? Quando chega, às vezes, uma demanda, eventualmente, para que você avalie o nível de integridade de uma instituição, e a gente pode colocar aqui como exemplo uma instituição que tem dentro do seu faturamento boa parte dele atrelado a negócios públicos. Então, é uma empresa que vive muito da licitação, das contratações, eventualmente trabalha muito o tema de contratações emergenciais. Quando você é convidado para trabalhar e avaliar a integridade de uma instituição como essa, quais são os aspectos que você leva em consideração para definir, ou pelo menos chegar num diagnóstico, se aquela instituição ela tem um nível legal de integridade ou precisa melhorar ainda? Bom ponto, que eu trago até um case nosso, né, que estamos tratando atualmente. É até uma empresa, agora virou corporativa, mas era uma empresa pública, né? E nós somos procurados até para, olha, vamos fazer um diagnóstico de uma área a princípio, mas depois vamos avançar em outras áreas. A área de suprimentos, né, que é muito falada, né, tanto positivamente como também por questões conflituosas com fornecedores, com clientes, com prestadores de serviços. Então, nós estamos atualmente fazendo um mapeamento de riscos éticos, como a gente costuma falar. E esse tipo de mapeamento, ele é muito importante para a empresa, por quê? Porque ela virou corporativa agora e eles querem conhecer quem é quem, querem conhecer as pessoas. E nada mais justo do que a gente fazer um mapeamento desse até para passar para a empresa de forma mais segura, que ela tenha esses colaboradores e saiba tratar. Por exemplo, quando aquele colaborador ele teve um risco, talvez, ali em assédio, por exemplo, em um conflito de interesse com algum comprador, com algum fornecedor. Então, esse tipo de tratativa, que não é assim uma atividade muito corriqueira, né, do setor público, a gente entrando com essa força, com esse diálogo, com essa parceria, ajuda muito e traz um mindset interessante. Por quê? Porque o setor público, ele não é acostumado a fazer isso, na verdade, né? Teve até uma vez que eu estava conversando com um colega meu sobre entrevista de integridade, né? Que o pessoal fala que é teste de integridade, né? E aí ele falou, Yuri, eu queria trazer isso para o âmbito policial, por exemplo. Quando eu tiver meus policiais no processo seletivo, eu queria fazer uma entrevista ética para fazer um filtro, né? E aí a conversa morreu porque não teve uma evolução até política em relação a isso, que ocorre muito, com certeza, no setor público. Mas no setor corporativo, a gente trata muito isso com as empresas e é até muito natural.
né? Então, a gente olhando, né, essa parceria ou essa sinergia com o setor público, a gente vê que está avançando, né, que as empresas têm ali um apoio muito grande, né, nessa situação, tanto empresas como consultorias, escritório de advocacia que apoiam o setor público nesse sentido, mas a gente vê ainda que está embrionário, né? A gente vê que é uma caminhada longa ainda, mas a gente vê força de vontade nisso também. E aí, Bruno, para finalizar o teu ponto, como que a gente consegue, né, ajudar as empresas nesse sentido? Iniciando um processo dessa natureza, como eu acabei de falar. A gente vai apresentar agora, no início de outubro, o resultado desse processo, né, que está durando aqui em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, né, com entrevistas, com mapeamento de risco de cultura organizacional. Para quê? Para que, por exemplo, essa autarquia que agora é corporativa, ela perceba que, olha, qual é o retrato hoje da minha empresa corporativa atualmente, né? E como que eu devo me comportar daqui para frente, tendo agora um comportamento mais corporativo e não público. Então, isso aqui também, pessoal, são provocações, tá? A gente está trazendo ali um diagnóstico, mas a gente sabe que são diagnósticos diferentes para cada ente público, né? O José aqui sabe muito, deixa eu chamar de Zé, tá? O Zé sabe muito bem disso, né? Então, assim, esse tipo de sinergia funciona muito bem. E a Protivit está aqui para, claro, já fez diversas parcerias nesse sentido e cada vez mais continua apoiando o setor público nessa empreitada. Hoje até acho que é importante mencionar, como disse, há um processo de amadurecimento. Existe de fato também um processo de multiagências, que vale dizer, ou seja, tem o Ministério Público nessa temática, tem o Tribunal de Contas nessa temática, tem o próprio MP, tem a própria polícia nessa temática. Então, essa parte de necessidade de desenvolver um programa de integridade, ele é essencial para a continuidade do business core da empresa. Não há como sair disso. Vide os recentes acontecimentos e operações que nós enxergamos. Agora, um ponto importante que eu acho que o Yuri trouxe, e me lembrou a minha dissertação, que vale dizer no disclaimer, não foi entregue ainda, porque não foi marcada a banca, e um abraço para o meu querido orientador Mário Spinelli, bem como minha amiga Natália Rubinelli, que eu falei que ia mandar um abraço para ela aqui, que a gente constatou também questões de setores. Quais setores têm maiores riscos? Então, só para dar um exemplo, evidentemente, como disse para vocês, ainda não houve a entrega da dissertação, mas a gente tem alguns dados preliminares que, por exemplo, o setor de construção é um setor ali, quando analisamos e examinamos a partir do decreto 12.304, que regulamenta a nova lei de licitações da parte de programa de integridade, é que no setor de construção nós temos pouquíssimos, em termos de porcentagem global, pilares de canais de denúncia, de código de ética. Então a gente enxerga ali que, salvo engano, num compilado de mais ou menos 2.000 empresas, só temos 11%. A gente enxerga também que, por exemplo, o setor de educação é um setor também muito abaixo. E, por incrível que pareça, o setor farmacêutico não, e nem o financeiro. O que há a hipótese de que, na verdade, por conta também disso que você levantou, dessa questão do Banco Central e que você já foi ali servidor, existe um processo de regulação maior. Então, se aquele ramo, se aquele segmento, se aquele setor é mais regulado, há a possibilidade, consequentemente, um compliance de maior rigor desenvolvido naquela empresa. E isso, evidentemente, faz com que a gente consiga entender quais são os maiores riscos e quais são os setores também que estão muito envolvidos na administração pública. Então, vou dar um exemplo. Setores de saúde, mais ou menos farmacêutico, ou setor médico, como prótese, etc. Setor alimentício, que é muito normal. E isso eu estou tirando o terceiro setor, tá, gente? Só estou falando mesmo empresa. Educação, também é um setor muito grande, alimentício, tecnologia, construção. São basicamente esses setores, são os setores mais cruciais aqui que merecem atenção para um programa de integridade relacionado ao poder público. E o desafio, Yuri, que eu acho que é o seguinte, a gente já consegue levantar, como você bem colocou, alguns riscos vinculados ao business core e também a gente coloca aqui alguns riscos vinculados a determinados setores. Mas existe um fato que eu acho que todos precisam se preparar, é que já existe um processo de regulamentação na nova lei de licitações de valores menores que 250 milhões de grande vulto. Então, para se dar um exemplo, recentemente, agora em setembro, a partir da portaria 226 da CGU,
houve uma diminuição sobre essa análise de programa de integridade para aqueles que acumulam a licitação de 25 milhões de reais. Então, aquele que já realiza a licitação de 25 milhões de reais, ele já vai sofrer algum tipo de necessidade de exame de programa de integridade para o poder público, pelo poder público, perdão. E, óbvio, né? Se, em regra, a CGU certificar ele lá na União, necessariamente a Controladoria Geral do Estado, do município de São Paulo, não vai precisar. Mas nem tudo que é colocado de maneira estadual, municipal, corresponde ao alinhamento da CGU. Ou pode ser mais rigoroso, ou pode ser mais brando. Tudo isso a gente vai enxergar nesse desenvolver da própria nova lei de licitações, né? Que também, você falando muito sobre essa questão de risco, para finalizar, de devida diligência, a nova lei de licitações também enfatizou esse processo dos servidores públicos realizarem devidas diligências, entenderem de maneira mais tecnológica, a partir de Discovery Data, tudo aquilo que está relacionado e a partir das fases de executar a licitação e preparar a licitação. O que a gente percebe sempre no debate, na academia e também vendo no nosso dia a dia, é que o melhor combate contra o conflito de interesse, eventualmente até mesmo questões políticas, são fatos e dados e, obviamente, um bom argumento para que aquilo ocorra. O que a gente, às vezes, não consegue é fazer tudo. Né? Então, às vezes, começar por uma etapa, um primeiro passo, já é uma grande evolução. E como bem o Yuri trouxe nesse caso, que é um grande cliente, historicamente tido como um cliente complexo, você começar com um diagnóstico e uma avaliação é um ótimo primeiro passo. Porque você começa a trazer mapeamento, informações que anteriormente ele não tinha acesso e muitas vezes você traz elementos para uma certa desconfiança interna. Como, por exemplo, o Yuri trouxe a entrevista de integridade, nada mais é do que você observar se aquela equipe, aquele departamento, de fato, ele tem um grau de integridade alto, seja por processos, controles e comportamentos. E você faz isso por meio de metodologia. Né? Então, é um excelente produto para qualquer gestor e principalmente qualquer administrador, saber se sua equipe tem um nível de maturidade alto. Temos um outro cliente no escritório que ele já chegou a ter 100% do seu faturamento atrelado a contratos públicos. Então, ele criou realmente dentro da sua estrutura de negócio uma máquina com 40 colaboradores ali que viviam intensamente licitações, pregões, tomadas de preço e tantas outras modalidades de contratação. E quando ele chegou no nosso escritório, a gente conversou com ele e falava assim, olha, a cultura ética tem, porque eu garanto a cultura ética. Eu que sou o dono, né, se saiu aqui dessa regrinha que a gente colocou, dessa linha, você pode ter certeza que aqui dentro não trabalha conosco. Mas quando você pede evidências em relação a isso, realmente não chega muita coisa. Né? Não tem ali, de fato, um código bem estruturado, às vezes um canal implementado, enfim. Então, a boa vontade somente ela não é satisfatória. Mas é um bom começo. Né? E você, Zé, trouxe muito a parte do compliance regulatório, que é objeto do nosso segundo episódio dessa temporada do ProTivitCast, que também tentaremos trazer um pouco sobre essa maturidade de um setor que é regulado versus um que está em regulamentação ou ainda não é regulado. Né? E dentro da sua fala, eu gostaria de te perguntar se você podia, em síntese, explicar para a gente o papel dentro desse cenário de integridade do controle interno, do controle externo e do controle social. Existe conflito entre os controles? Eles trabalham juntos? Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Um disclaimer que eu faço aqui, e até uma observação bastante interessante que eu conversei com o Spinelli na hora dele dar minha devolutiva a respeito da minha dissertação, é que esses dados os quais eu apontei para vocês, eles estão relacionados ao que eu achei no site das empresas. E muito bem pontuado pelo informações públicas, né? Muito bem pontuado pelo meu orientador. De alguma maneira eu posso ter até um enviesamento a respeito que eu peguei aqueles dados a coleta a partir do site. Mas ele muito bem falou, Zé Maurício, tudo bem, mas lembre, você pode colocar também que não tendo determinadas políticas, como, por exemplo, de gestão de riscos, publicamente, significa que há também uma problemática de transparência dessas pessoas jurídicas. Então, quando a gente está falando aqui de controle interno, controle externo, controle social, e o controle social está ligado ao accountability, se essas empresas não têm ali uma prestação de contas e de maneira transparente e publicitária quais são as políticas delas, isso é de alguma maneira problemático. Então, por exemplo, nessa pesquisa preliminar a qual eu também elaborei,
é preciso enxergar que a gestão de riscos, e a gente estava falando sobre gestão de riscos aqui, ela não é muito bem compreendida e incluída. E isso eu estou falando de empresas, pessoal, de alto valor agregado. De empresas de faixas que eu coloquei lá de 100 a 300, não, de 300 para mais de 1 bilhão de processos licitatórios acumulados. Eu vou dar um exemplo só, o código, sei que por porcentagem, via transparência do site, que só 60% tem código de ética. Veja que é um número alarmante. E eu estou falando código que é um documento básico, né? É o feijão com arroz de qualquer problema. E evidentemente o canal de denúncias ali botando o RIT Map é também alto, e de resto alguns outros não. Então, a respeito do controle social, veja que a sociedade civil tendo a possibilidade também de verificar essas empresas é muito importante. Trabalhe-se junto. Por exemplo, controle social, quando está ligado de alguma maneira nessa questão de contabilidade, de sociedade civil, nós temos o terceiro setor, e o terceiro setor é muito forte. Então, nós temos a Transparência Internacional, a Transparência Brasil, a Open Knowledge, que realizam índices de corrupção e de transparência. E, de alguma maneira, gera uma imposição para os entes públicos, municípios, estados e até mesmo a Federação União, a respeito da transparência. Então, o controle social ele é muito importante a respeito disso. O controle externo e interno, isso tudo muito depende, na minha grande opinião, se aquela pessoa é sua conhecida ou não. A realidade é essa. Como, em regra, tudo na vida. Por quê? Porque, muitas das vezes, nós somos ilhas, principalmente no mundo público. Não que no mundo privado a gente seja também em algumas circunstâncias. Então, o Tribunal de Contas ele fica em outro prédio. A controladoria fica também em outro. O Tribunal de Contas é, na verdade, um órgão auxiliador do Legislativo. A controladoria, que é o controle interno, ele, na verdade, é um órgão do Executivo. Mas, evidentemente, o que você precisa ali, como um gestor, realizar essa troca de comunicação. Eu vou dar um exemplo. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele tinha uma determinada dificuldade de saber como seria a metodologia da auditoria de proteção de dados na Prefeitura de São Paulo. O que nós propomos? Nós propusemos que ocorresse ali uma metodologia a partir dos nossos conceitos, a partir do nosso índice, e aí eles olharem, realizarem a auditoria a partir disso e depois realizarem recomendações. Então, um pequeno síntese sobre o índice. O índice ele possui, como se fosse um ACM, 5 graus de maturidade. Então, esses graus de maturidade faz com que, através de, salvo engano, 80 perguntas, nós olhemos ali qual é a nota e qual é o nível de grau de maturidade daquela secretaria ou daquela empresa pública ou de economia mista. Hoje, o Tribunal de Contas já realiza e está realizando anualmente. E isso tudo é através de uma parceria. Então, a gente tem um processo de entrada com o Tribunal de Contas que eu converso. Olha, a gente pode aqui trabalhar a partir dessa metodologia. E tudo isso conversando. Eu vou dar um outro exemplo também de parceria entre controle interno e controle externo, mas agora em âmbito federal. A CGU, ela, em conjunto com o Tribunal de Contas da União, ela tem uma portaria em conjunta para fechamento de acordo de leniência. Então, cabe ao Tribunal de Contas da União ela realizar, ali no processo de ressarcimento e devolução daquele erário público, ela observar o Tribunal de Contas como competência, quanto que é devido. E isso, de alguma maneira, faz sentido em razão de que o Tribunal de Contas que realiza o controle sobre aqueles processos licitatórios. Então, eu acho que assim, há um processo também de conjunção, mas também há um processo também de desafios, né? Então, isso não pode se negar. Os tribunais de contas, em regra, eles são tribunais mais independentes, então faz com que haja a necessidade para aquele gestor público realizar diligências e ter maiores contatos com o controle externo. E, evidentemente, há também um processo de controle interno que o Banco Mundial realizou junto com o CONAS, que, salvo engano, 40%, eu acho que essa porcentagem, mas vocês podem ver através no site do CONAS junto com a pesquisa com o Banco Mundial, que falta 40% dos municípios do Brasil não têm unidade de controle interno. E, salvo engano, também 70%, 60% não tem a regulamentação da lei anticorrupção, levando em conta que
a lei anticorrupção, caso haja abertura de PAR, que é procedimento administrativo de responsabilização da pessoa jurídica em razão de atos lesivos à corrupção, ela pode receber, aquele município ou aquele estado pode receber aquele prejuízo ao horário ocorrido por conta de alguma empresa que tenha cometido algum ato de corrupção. Então, acho que é o panorama que a gente tem sobre o controle interno, externo e social do país. Veja, a gente está agora em 2025, 12 anos, né, da lei anticorrupção brasileira. Já tivemos 2 decretos que regulamentam, né? Exato. E a gente ainda está caminhando. Eu percebo que... Eu sempre conto essas histórias assim. Há muito tempo atrás, quando eu comecei realmente a me interessar muito por compliance e integridade, eu tive muito pouco apoio para seguir na profissão. Né? Muitas pessoas diziam assim, poxa, Bruno, eu acho que não vai vingar esse negócio no Brasil, vai ser difícil trabalhar com serviço internamente. As empresas agora elas podem ter algum tipo de motivação, mas no futuro não vão ter. Então, é sempre bom você ter uma segunda especialização, buscar uma segunda forma de profissão, para que você não fique... Exatamente, não fique ali muito solto. Né? E eu percebo hoje muitos colegas que, de fato, a gente vai aprendendo com o dia a dia do trabalho mesmo, né? Por mais que a gente tenha e deve realmente prestar muita atenção em relação à educação, sempre se especializar, sempre buscar estar por dentro das, principalmente, atualizações normativas, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente aprende muito com o dia a dia de trabalho realmente, né? E compliance, assim como qualquer outro tipo de matéria interna em qualquer instituição, envolve mais do que processo de controles, envolve pessoas. Né? E lidar com pessoas é sempre um dificultador, né? E aí, em relação a esse sentido, Yuri, mais do ponto de vista comercial, você que acaba recebendo principalmente os interesses da administração pública em contar com serviços de integridade, de compliance, que seja gestão de riscos, treinamentos, eventualmente até mesmo a implementação de programas completos, seja por meio de TR ou até mesmo de convites, para que a gente converse um pouco com eles. Quais são as suas impressões em relação a questões orçamentárias, quando a administração pública te procura dentro do aspecto comercial? Existe muita choradeira ou não? De fato, os preços são legais? E de alguma forma você percebe também algum tipo de resistência quando a gente fala não somente sobre aquele aspecto específico, mas que ele sozinho poderia não fazer muito sentido. Como, por exemplo, de nada adianta você fazer um excelente mapeamento de risco se você não continua, né, em relação ao plano de ação ou tentar, pelo menos, diminuir aqueles riscos encontrados. Você vai ter uma informação que vai te criar uma responsabilidade e você não vai conseguir, de maneira alguma, trazer, talvez, uma vantagem interna se não estiver dentro de um contexto. Né? Então, explica um pouco pra gente como que você tem visto essa situação dentro da sua experiência e também do ambiente de trabalho. Sim, a choradeira é de lei, né? Como se diz, né? Sempre tem. E aí, independentemente se é setor público ou corporativo, sempre vai ter, né? Claro que a gente sempre tenta fazer a melhor negociação para que todo mundo saia feliz, né? Digamos assim, mas sempre tem. Eu só queria fazer um adendo ao que o José falou, que é o seguinte, sobre a questão social, né? Eu vejo muito, e tenho até lido sobre isso também, sobre a questão social, que é uma questão de confiança, né? E confiança em quê? Confiança, de fato, a sociedade confiando no ente público, né? A gente vê muito isso. Tem até um livro bem bacana de 2 colegas que você deve conhecer, José, que é o Giovanni Pacelli e o Francisco Neto. Uhum. São 2 colegas aqui. E eles trazem, né, no livro deles essa questão da confiança, né? E dão até o exemplo da Dinamarca lá, com relação à questão da confiança da sociedade no ente público para se estruturar, de fato, um programa de integridade, né? Não é um programa de compliance. Só fazendo esse adendo, voltando aqui sobre estruturação de programas de compliance no setor privado, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, a gente estava numa fase de benchmark interno nosso, né? E a gente estava falando de investigação 360, que o Bruno conhece muito bem, que é um pilar nosso que estamos tentando lançar também, né, Bruno? E assim, o que é a investigação 360? A um primeiro momento, cara, esse cara está falando de investigação, mas o Bruno perguntou de compliance, né? Por que ele está falando de investigação? Investigação 360, pessoal, é a gente talvez tentar entender de que a investigação
ela não é o fim de um ciclo, ou seja, ela não é o finalzinho lá do programa de compliance. Ela é o início de uma nova atividade. É como se fosse um PDCA, né? Ela é o início de um novo ciclo. Talvez olha, eu percebi, isso é exemplos práticos que eu tenho de casos de projetos que eu trato em cliente. A gente vai em cliente, às vezes o cara não tem a gente falou de código de conduta, que às vezes o cara não tem um código de conduta, mas ele faz auditoria, ele dá treinamento, mas ele não tem um controle interno eficiente. Então, tem algumas coisas que ele tem, outras ele não tem. E a investigação 360, atrelada ao compliance, não é você investigar um assédio, uma fraude. É você investigar o que a empresa tem e o que ela não tem. E você focar no que ela não tem. Ou seja, você focar no que, eventualmente, a gente pode ajudar ela. Tá, não tem controle interno? Será que faz sentido uma pessoa que está na área de compras e suprimentos ser o mesmo gestor? Será que não tem um conflito de interesse ali? Às vezes a empresa fica míope, ela não olha isso, porque está ali no dia a dia, está no automático. Mas a gente, com um olhar mais de fora, a gente consegue perceber isso, e isso é o 360, isso é a investigação 360. Não é sempre investigar uma fraude, um assédio, mas investigar como que a empresa está se portando no dia a dia, como que ela tem as áreas delas bem estruturadas, para a gente poder até observar e trazer até benchmark de outros clientes também. Olha, a gente tem um cliente no varejo que ele atua dessa forma. Será que não faz sentido você seguir nessa mesma toada, nessa mesma linha, até como um benchmark? Recentemente eu fiz um contato entre 2 clientes, não eram do mesmo segmento, mas era relacionado a como é que a gente trata as situações a partir do recebimento de uma denúncia no canal corporativo. E o cliente nosso, ele tinha dúvidas. Eu falei, cara, sabe qual é a melhor solução? Vamos fazer uma reunião todo mundo aqui, eu vou te trazer uma pessoa que ele é muito experiente no assunto e ele vai fazer um benchmark conosco aqui, ele vai te passar as melhores práticas que ele atua. Você pode seguir ou não, mas pelo menos você vai ter um norte, vai ter uma visão interessante. Então, o mundo do compliance, né, a gente não é igual ao setor público que o José está mais acostumado aqui. Então, tem as melhores práticas, né? E um cliente meu até me provocando, ele falou, Yuri, será que a melhor prática é realmente a melhor prática para a minha empresa? Depois eu fiquei pensando nisso, né? Porque, assim, realmente, a gente não tem um código de compliance que a gente deve seguir, né? E muito se fala, entre aspas, aqui, as melhores práticas. Mas será que a melhor prática, de fato, ela se adequa a todas as empresas? Será que a melhor prática, é que eu estou pensando alto, pessoal, será que a melhor prática para a criação de um programa de compliance para o varejo, ele se adequa para a indústria, se adequa ao setor público, a uma autarquia? Então, isso me fez refletir bastante, né? E a minha resposta, em um primeiro momento, é que não. Que a gente tem que, claro, fazer um dever de casa interno, e aí eu repito aqui para fechar minha fala, na investigação 360. Por quê? Porque a gente, investigando como é que a empresa atua no dia a dia, a gente consegue, olha, vamos por esse caminho aqui, não é a melhor prática talvez, mas a gente acredita que talvez nesse caminho você vai ter mais sucesso, você vai ter mais controle, você vai ter uma capacidade de gerir a sua empresa melhor e até falando em questão comportamental também, que acho que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre isso, então fico por aqui no momento. Vou fazer um complemento? Fique à vontade. Também tem um ponto que o Yuri estava conversando aqui sobre novas tendências, né? E um abraço pro Chico Neto e Giovanni, principalmente o Chico Neto, que é amigo meu. Existe uma tendência também por conta da portaria 226, por isso que as empresas elas precisam visualizar esse contato com a administração pública, que hoje a CGU está muito atenta a, por exemplo, a questões de um novo pilar que ela chama de responsabilidade social e transparência, que basicamente é um processo hoje da CGU enxergar a matriz de ESG nas empresas. Inclusive no Proética, né? Isso está claro, exato, isso está cada vez mais ficando claro, principalmente em devidas diligências a respeito de empresas fornecedoras, se aquilo ali é um trabalho análogo à escravidão ou não, etc. E acho que existe uma tendência, mas uma questão que ainda pode se gerar muito conflito de competência na administração pública, mas que as empresas devem estar preparadas, é proteção de dados. Proteção de dados é uma demanda a qual também me parece ter um crescimento a respeito nessa área aí de compliance e de requisição da administração pública. Vou dar um exemplo. Uma determinada empresa, ela realizou um processo licitatório, houve um vazamento de dados e eu tive que fazer atuação a respeito dessa questão de vazamento de dados, dessa empresa que foi licitante.
E nós ali analisamos, por conta desse processo de vazamento de dados, que é um risco ali de proteção de dados, verificamos um risco de integridade. Qual é? Que por conta desse processo de vazamento, vimos que aquela empresa talvez ela poderia, na verdade, ter cometido alguns crimes. Por quê? Porque vimos que ela tinha mais de 20 sócios. E achamos isso estranho. Então veja aqui um processo de risco de proteção de dados, ou seja, um produto relacionado à proteção de dados, levou em conta esse aspecto da perspectiva também da anticorrupção. Então acho que é um processo com uma tendência muito importante para as pessoas começarem a analisar, principalmente nessa matriz também de ESG, que é um outro ponto que cada vez mais cresce e que, acredito, de maneira eficiente, que a CGU vai ali englobar e vai impor às empresas algumas boas práticas relacionadas a isso. Eu acho que a gente pode concluir das duas falas, em especial que aquele conhecimento prévio apenas sobre o compliance anticorrupção hoje vai te deixar na mão em algum momento, né? Em especial porque as matérias elas vão se transformando, vão chegando muito mais próximas de outros temas e é necessário cada vez mais você ter o conhecimento, ao menos, dos riscos e das responsabilizações de que cada matéria traz em relação ao todo. Então, veja, hoje quando você observa uma instituição, seja ela pública ou privada, você ter o olhar apenas de integridade é um olhar muito restrito. É necessário abrir a cabeça, olhar temas como governança, sustentabilidade, proteção de dados, eventualmente outros temas do compliance. O Yuri comentou aqui sobre o direito tributário, no qual ele teve uma especialização também. São questões fiscais e em termos de processos e controles que fazem parte, desse contexto como um todo das instituições. ESG, né? Tá ESG, exatamente. Então a gente percebe que, na verdade, a matéria ela não é excluída, ela se transforma, né? E é muito interessante também numa fala do Yuri que ele trouxe o fato dele trazer talvez o conhecimento e aprendizado de algumas indústrias para outras, né? Obviamente, uma das premissas básicas de um programa de integridade e eventualmente programas de compliance é que você não pode copiar as coisas 100%, né? Mas é uma matéria que você tem uma certa liberdade para, entre aspas, copiar do outro, né? E isso funciona porque muitas atividades ou até mesmo controles e processos já implementados de uma maneira responsável, que seja adaptada ao seu ambiente, ela pode funcionar muito bem. Então, veja, eu pego, por exemplo, o Banco Itaú, é uma das poucas instituições que ele tem uma transparência muito grande em relação ao seu programa de compliance. Ele, inclusive, publica, por exemplo, a quantidade de justas causas que ele aplicou no ano anterior em relação a denúncias do canal, por exemplo, né? Outras instituições nem publicam os dados dos seus canais de denúncia, então a gente não sabe se ele é efetivo, não é efetivo, enfim. Tudo isso por conta de uma escolha. Mas quando a gente fala da administração pública, a transparência é um pouco diferente, inclusive a exigência. E aí, Zé, minha pergunta para você é a seguinte: em termos de colaboração, né, quando eu faço parte, por exemplo, de um tribunal de justiça, né, é incentivado, por exemplo, que esse tribunal busque cooperação com outros tribunais que eventualmente já tenham implementado seus programas de integridade, por exemplo? Você hoje que trabalha numa secretaria importante também no estado de São Paulo, você consegue também criar elos e companheiros dentro da própria administração para trocar figurinhas, trocar, enfim, informações importantes sobre a forma de trabalho? Ou você percebe que também é um pouco cada um com a sua instituição e vamos tentar fazer o melhor aqui? Bom, são duas camadas. Um é o judiciário e o outro é a administração pública. Na camada relacionada a judiciário, tribunal de justiça, etc., os tribunais de justiça, isso muito por conta do CNJ, eles estão tendo um processo de reformulação e de implementação de compliance legada à anticorrupção, bem como também de, especialmente, proteção de dados. Então, sim, existe um processo de contato com essas pessoas, existe um contato também a partir de parcerias. Então, quando eu era coordenador de promoção de integridade da cidade de São Paulo, a gente tentou algumas parcerias com o Tribunal de Justiça, com o TRF. Não houve um andamento por conta de questões de demanda mesmo, até o próprio TRT, mas há um processo mesmo de abertura a respeito disso. A respeito da camada de ligações com outros entes, seja outra secretaria, e aí eu falo um ente estadual ou municipal, ele se deriva
de uma proatividade nossa a respeito de implementar a política pública. Evidentemente, quando a gente quer implementar a política pública, a gente tem que ver os stakeholders ali relacionados e nós ali damos alguma continuidade a respeito disso. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de gerenciar toda a política pública, de executá-la. Então, a gente precisa de outros stakeholders, não só no âmbito municipal, mas também estadual. Então, vou dar um exemplo. Caso PCC e caso também possível ministro de guardas municipais na Cracolândia. A gente teve uma parceria relativa, nesse caso, da Cracolândia e a respeito do PCC com o Ministério Público, no caso GAECO, teve ali também uma parceria a respeito disso, tanto que houve um comitê, etc., e houve essa sempre prestação de contas não, né? Parceria junto com o MP. E até, meu querido professor Mário Spinelli, ele teve também na controladoria todo esse processo também de conjunto, então a tese de doutorado é dele, a respeito também dessa parceria, a respeito da máfia do Abitz, ou do ISS, salvo engano. Antigamente, agora eu estou no poder público, mas numa empresa de economia mista, também existe uma parceria. Mas isso também muito se deve, aí eu vou dizer que eu sou um pouco enviesado, né? Sou um pouco enviesado porque eu fui da controladoria, então eu tive um conhecimento e acabo tendo uma fluidez política e de conhecimento com outras pessoas, e tudo depende também de qual player você está conversando. Então, e acho que isso tudo na vida, né? Às vezes um sócio ou um secretário vai abrir as portas para você, às vezes um sócio ou um outro secretário vai fechar as portas para vocês. Então tudo depende também do tipo de relação que você quer ter, tipo de interesses, e aí não falo nenhum tipo de interesse ilegal, falo mesmo de entendimento ali, de algum tipo de parceria em conjunto, etc. E, evidentemente existem secretarias e entes que, por conta de interesses mútuos ou em conjunto, sempre vão estar ligados. Então, a Secretaria de Gestão vai estar muito ligada à Controladoria Geral, Secretaria de Fazenda, de alguma maneira, vai estar ligado também à Controladoria, Tribunal de Contas também vai ter isso em qualquer tipo de instância. E também tem a necessidade, como eu disse para vocês, de proatividade, de conhecimento, né? Por mais que a gente aqui, para finalizar, tenha uma ideia que é tudo política, o tudo política ele deve ser interpretado não numa perspectiva negativa, na verdade, na propositiva. É entender ali quais são os atores, porque a ideia política de ser é a mesma ideia também no mundo privado, é entender o que cada um ali deseja para a gente conseguir chegar a um determinado consenso e determinada finalidade. Então a gente acaba tendo essa interação, e acredito que essa é a melhor resposta que eu possa te dar nesse sentido. E de fato o fato de ser político também não pode ser negativo. É uma questão de adaptação, de fato, né? Uhum. Até mesmo um conhecimento um pouco melhor, até mesmo sobre o código de conduta do servidor, eventualmente como que funciona a governança daquela administração pública, eventualmente, e também o contexto histórico. Saber quem são as pessoas que estão ali, quais são os seus principais resultados dentro da carreira, as suas especializações. Porque de nada adianta também, e muitas vezes as pessoas são nomeadas, estão num cargo e elas têm uma curva de aprendizado em relação àquele cargo, seja pelo ambiente, seja pelas pessoas, isso é natural, inclusive em instituições privadas também. Então, quando existe pelo menos esse primeiro papo, é importante pesquisar sobre as pessoas, né? Uhum. Entender com quem você está falando. Eu acho que diante de uma autoridade, isso é potencializado de fato, né? Até mesmo a forma de se comportar, o linguajar, o jeito de se vestir, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E Yuri, agora falando de comportamento, já encaminhando para o nosso último bloco aqui, do nosso bate-papo, passa rápido de fato quando a gente fala sobre temas que a gente gosta, e espero que você também que esteja nos assistindo ou nos ouvindo tenha aproveitado até aqui. Yuri, quando você se depara dentro de uma metodologia, por exemplo, dessa pesquisa de integridade interna, né, a questão de conduzir de fato esse perfil ético dentro das instituições, existe algum cuidado adicional, dependendo se é uma instituição privada ou uma instituição pública? Você precisa adaptar a sua metodologia de trabalho? A metodologia, ela acaba sendo única. O que a gente precisa adaptar é a forma de trabalhar entre um ente corporativo e um ente público. Até antes de eu voltar nesse ponto, só queria fazer uma breve correção. Aqui na minha primeira fala eu falei que a gente tem muito a evoluir ainda no setor público.
né? Mas já evoluiu bastante, né? Eu resgatei essa minha fala porque eu saí do setor público há 10 anos, né? Onde a galera não sabia nem falar o que era compliance, né? Falava compliance, né? Eu até tenho um colega meu que eu lembro de uma frase dele que ele falava: Yuri, você está trabalhando com do compliance, agora é isso? Que ele misturava due diligence com compliance, né? Então, assim, resgatando isso eu lembro e dou risada, né? Mas, assim, hoje o José está aqui a prova disso, né? Então, evoluiu bastante. Tanto precisa evoluir mais? Precisa. Como o setor corporativo também. Então, tá todo mundo nessa mesma toada, né? Só queria fazer esse adendo aqui, porque senão vão me recriminar. Poxa, já evoluiu bastante, com certeza já. Voltando nessa tua temática, a metodologia ela acaba sendo única, né? É uma metodologia que a gente utiliza, claro, com base em know-how, com base em estudos, com base em pesquisa, mas o que diferencia, eu acredito, é o nível de maturidade que aquela empresa ou que aquele ente público tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo real agora, que é o que está acontecendo. A gente está fazendo esse mapeamento de riscos éticos dentro de um ente público e a gente vê que a cultura organizacional é totalmente diferente do que uma empresa privada. Por quê? Porque ela acabou de ser comprada, digamos assim, acabou de se tornar corporativa, o pessoal está naquela fase de PDV, né? Eles estão numa pegada de que, olha, que tipo de mapeamento é esse? É um mapeamento talvez para nos tirar daqui da empresa. Então, falta uma maturidade, e não é culpa dos colaboradores, muito pelo contrário, né? A gente está entrando nessa seara justamente para apresentar para eles, olha, é uma mudança de perfil, é uma mudança agora de cultura, de mindset. A gente quer que você venha somar com a gente para construir isso juntos daqui para frente, né? Nova página. Né? Nessa nova página. A gente viu que tinha uma certa reatividade no início. Reatividade sempre vai ter em qualquer tipo de processo, né? Porque o novo, ele acaba assustando de fato. Mas não era reatividade geral, a gente via que uma pequena parcela estava com essa reatividade, e a gente também, o objetivo nosso e o propósito nosso é tentar entender o motivo dessa reatividade, conversar com os nossos sponsors, né, com os nossos contratantes, dizendo, olha, a gente identificou esse ponto, acho que vale a gente dar um passo para trás aqui para tentar corrigir, né, mudar um pouquinho de rota, até para a comunicação interna da empresa, né, ser mais efetiva, para que não tenha ruído interno e a gente faça um trabalho mais efetivo. Então, assim, a metodologia ela acaba sendo única para todas as empresas, mas a gente encontra alguns percalços que são particularidades de cada ente, né? E, infelizmente, esse é o tipo de trabalho que, por mais que você use tecnologia para te auxiliar no cruzamento de informações, elaboração de relatório, ele ainda assim precisa da experiência humana. E Zé, esse é um ponto importante também, porque a administração sempre busca inovações, né? Uma forma de fazer o trabalho talvez com menos custo, enfim, tem esse também princípio da razoabilidade internamente de você buscar formas melhores que tragam custo-benefício, mas tem coisa que só realmente a participação humana, de fato, que faz sentido, né? Caminhando aqui para a nossa última pergunta, já terminando aqui o nosso bate-papo, eu acho que tratamos temas muito importantes aqui hoje. Foi um bate-papo muito bacana, principalmente sobre as diferenças entre o compliance público e o compliance privado, mas mostrando essencialmente que trabalhar com compliance público é uma grande oportunidade, né, Zé? Tem muita coisa legal que é possível que você consiga agregar, tem temas que estão em desenvolvimento, tem temas em cooperação, outros nem tanto. Eu acho que isso acaba dependendo muito do ente específico que você está dialogando em relação a qualquer tipo de parceria ou até mesmo de trabalho interno, né? Gostaria que você comentasse na sua fala final e também trouxesse um pouquinho do que você achou de fortaleza aqui do nosso bate-papo, um ponto que te chamou a atenção em relação a isso, mas mostrar que de fato faz sentido muitas vezes na administração pública contar com um assessor externo, com um consultor externo, isso mais ajuda do que atrapalha, às vezes é um investimento que pode ser feito, mas isso também traz um custo-benefício legal, até em termos de orçamentários mesmo. Comenta um pouquinho sobre esse aspecto também, aproveita e já faz um fechamento aí do nosso bate-papo. Tudo depende muito do ângulo, né? Se for uma empresa para contratar, acho que sim, se for também um ente público também, acho que sim. E acho que depende do processo de desenvolvimento do programa de integridade e do tamanho daquela organização. Então, acho que independentemente, por exemplo, de uma empresa, do tamanho dela, deve-se verificar que o processo de obrigação para um programa de integridade
ele vai cada vez mais aparecer por parte da administração pública. Então, as empresas precisam, de alguma maneira, ter alguns pilares. Não há como e não vai se fugir disso. Então, o maior exemplo disso é que existe uma portaria antiga, mas de portaria antiga da CGU, que fala como uma micro e pequena empresa, quais são os critérios que podem ter ali o acordo de leniência. Então, tem que se preparar a respeito disso. E também, o maior indício sobre isso está relacionado ao fato de que a portaria 226 da CGU, ela reduziu o valor de grande vulto para 25 milhões. Veja, 10% do que é colocado hoje no que é o grande vulto, que é 250. Então, existe um processo. Aquele ente público, eu acho que é importante, porque a gente também vê uma lacuna aí muito importante, quer dizer, muito importante de examinar, das unidades de controle interno. Então, hoje, por mais que a gente tenha um processo de amadurecimento e até de multi-agências, ou seja, muitas agências trabalhando para a integridade, a gente vê que municípios menores, estados não, né? Mas municípios menores, de pequeno porte, de menos de 200 mil habitantes, eles ainda têm dificuldade e há um processo de necessidade disso. Até porque, cabe ressaltar que, por conta de uma resolução ou portaria do Ministério Público, hoje o Ministério Público, ele, através dessa portaria do Conselho, acho que Nacional do Ministério Público, impôs que houvesse verificação por parte de ofícios do Ministério Público, de verificar se há unidades de controle interno nas prefeituras. Então, é uma coisa que também tem outra tendência os entes públicos ali enxergarem. E, para finalizar, alguns pontos que eu acho que são importantes nesse contexto da administração pública primeiro, há um processo de ESG muito claro. Então, como disse para vocês aqui, e retornando, o ESG vai ser algo impositivo cada vez mais via CGU, principalmente nessa parte ambiental, nem um pouco, mas um pouco de governança ali relacionada a trabalho, etc. Há também uma tendência de crescimento, até pelo mesmo fortalecimento da NPD, dessa questão de proteção de dados. Então, as empresas, não duvidaria nada que a CGU, junto com a NPD, começaria uma parceria para tentar fazer uma imposição para determinados fornecedores públicos de graus de maturidade também de proteção de dados. E acho que também o outro, para finalizar, o último desafio é a inteligência artificial, seja aquela empresa, seja a administração pública a utilizar. E, bom, esse ponto daria um livro, daria um podcast, mas que acho que atento a isso, porque, enfim, os dados estão aí, as conclusões são necessárias e a gente precisa ter a rapidez aí de tomada de decisão, sobretudo por conta de sempre ter possível uma crise. E na crise a gente precisa ter tomada de decisões rápidas. E na crise a gente também não consegue, logo de cara, identificar a causa raiz, né? Uhum. Por isso que é necessário, às vezes, um corpo de especialistas, um grupo de trabalho, para que cada um dentro da sua área consiga contribuir com o todo. E muitas vezes a crise ela está exigindo esforços maiores, inclusive por questões reputacionais, financeiras. Existem algumas emergências a serem tratadas. Yuri, para finalizar, fala um pouquinho quais foram os principais pontos que chamaram a atenção na nossa conversa de hoje, os principais aprendizados. O que eu achei super importante, você falou de contrapontos ou divergências, talvez, entre o que pode ocorrer no setor público e corporativo. Eu vi até muita sinergia aqui, né? Não sei se foi bem essa sua frase, mas eu vi muita sinergia aqui. Então, muito do que o José faz é o que a gente faz também e vice-versa, né? Então, acho que tem muita sinergia, acho que a gente tem muito a aprender com o setor público, né? E aprendi muito aqui hoje nesse bate-papo. O que eu achei interessante em relação a, por exemplo, trazer as experiências de cada um no sentido de, olha, o que eu fiz aqui, o que deu certo, o que deu errado, e aí a gente trocar isso, fazer uma experiência diferente, porque isso vai agregar cada vez mais. Então, o que eu vejo aqui nesse bate-papo é uma rica troca de experiências e aprendi muito com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Gostaria de agradecer a presença de ambos. Zé, obrigado, amigo, pelo seu tempo. Muito sucesso na sua defesa de tese. Tenho certeza que será muito bem sucedido. Meu amigo Yuri, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tá ficando uma figurinha carimbada aqui. Olha só. No Productivity Cast.
Muito bacana. Isso porque o Yuri é um dos nossos queridos gerentes que tem uma visão mais ampla, né, do trabalho. Ele já trabalhou muito com operações, agora está trabalhando mais no preventivo. Então, essas ricas experiências que ele traz contribuem bastante no dia a dia. Inclusive, na Investigação 360 que você mencionou, é um produto, Zé, que a gente tem tentado ampliar a investigação. Não é somente ir lá, apurar, fichar o relatório. Tem que buscar pelo menos a causa inicial e evitar que ela aconteça novamente. Então, por isso que é um trabalho mais longo. E a você que nos assistiu, que nos ouviu, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio do Protiviti Cast. Mais informações no site da Protiviti Brasil, que é o www.protiviti.com.br. O link você encontra aqui na página. Também fique super à vontade para nos procurar nas redes sociais. O meu LinkedIn é Bruno Galvão Ferola. O seu, Zé, qual que é o LinkedIn? José Maurício Linhares Barreto Neto. É um LinkedIn grande porque ele tem muito peso. É um LinkedIn que vale a pena você seguir e adicionar. Instagram é José Maurício Linhares _oficial. Então ponto oficial, não se esqueça. E você, Yuri? Yuri Camilo, fácil de achar. Fácil de achar, maravilha. Pessoal, obrigado. Esteja ligado aí na nossa temporada. O próximo episódio é sobre compliance regulatório. Receberemos aqui o Thiago, nosso gerente de auditoria, e também o Fernando, gerente de compliance do Rei do Pitaco. Está imperdível esse episódio, espero que você goste muito do trabalho que a gente preparou para vocês. A gente se vê até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.